Ô, rapaziada, então vamos continuar nossa aula aqui sobre isomeria. Isomeria, deixa eu só achar o slide aqui, né? Tá aberto. Aê, Boguchi. Aí, ainda bem que você avisou que é você, senão eu não sabia não, hein? Tá bem. Ai, ó, que coisa linda. Ô, pai, que beleza. Então nós paramos exatamente como está aqui, ó. Então, expliquei para vocês que nós temos dois carbonos iguais, que são carbonos assimétricos com os mesmos 4 ligantes por esse motivo, né? Por esse motivo. Ao invés de ter 4 isômeros ativos, eu vou ter apenas 2. Por quê? Porque o levógeno do carbono 1 é igual ao levógeno do carbono 2, o destrógeno do carbono 1 é igual ao destrógeno do carbono 2, certo? Então, sendo assim, eu vou ter apenas um levógeno, vou ter apenas um destrógeno, ponto. Até aqui não tem problema nenhum, né? Porque se os carbonos são iguais, os ligantes são iguais, deixa eu limpar essa zona aqui primeiro. Aí, pronto. Tá? Apenas um levógeno e um destrógeno, por quê? Porque os carbonos quirais são iguais, se eles são iguais, os ligantes e os ângulos são os mesmos, ponto. O problema não está aqui, no isômero opticamente ativo, ó, que são 2. O problema está aqui, no isômero opticamente inativo, que agora também são 2. Mas, professor, não deveria ser um só? Deveria. Deveria ser quem? Deveria ser essa mistura racêmica aqui, ó. Essa é a mistura racêmica, deveria ser apenas ela. 50% do destrógeno, 50% do levógeno, está pronta a mistura racêmica. É o que deveria acontecer. Porém, quando a gente tem dois carbonos quirais iguais, surge um plano de simetria dentro da própria molécula, que é o que está aqui, ó. Então você pode perceber que o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito da molécula. Eu só tracei o plano de simetria aqui. Ah, e daí, professor? E daí que chegou a hora de pensar. Eu sei que não é fácil, mas é tranquilo. Vou chamar isso aqui de carbono 1, de carbono 2. Se o carbono 1 for levógeno e o carbono 2 for levógeno, o que significa dizer? Que essa molécula vai ser levógena, ok? Porque o desvio está acontecendo para a esquerda. Se o carbono 1 for destrógeno e o carbono 2 for destrógeno, a molécula ela vai ser o quê? Destrógena, porque todo mundo está desviando para a direita. O problema aqui, tá? O problema aqui surge quando um deles é levógeno e o outro dele é destrógeno. Aqui está feito o problema. Por quê? Porque se um carbono está levógeno e o outro carbono está destrógeno, significa dizer que eles vão desviar a luz para sentidos opostos. Só que nós precisamos lembrar que se esse cara, tá, é levógeno, então aqui está o ângulo dele menos 12, se esse cara é destrógeno, o ângulo dele vai ser mais 12. Professor, por que os ângulos serão iguais? Os ângulos serão iguais porque os carbonos são exatamente iguais. Então, ferrou. Esse cara desviou para a esquerda, esse cara desviou para a direita. Só que os valores são os mesmos. Óbvio, né? Óbvio que eu estou falando em módulo, porque se ele desviou para a esquerda, ele vai ser negativo, se ele desviou para a direita, ele vai ser positivo. Mas o valor em módulo é o mesmo. O que significa dizer? Que quando isso acontece, esse ângulo é anulado por esse e vice-versa. Traduzindo, tá? Traduzindo. Quando eu tenho dentro da molécula um carbono levógeno e o outro destrógeno, um carbono vai anular o outro. É como se eu tivesse com uma mistura racêmica, só que dentro da própria molécula. Só que a mistura racêmica não acontece dentro da molécula, né? Mistura racêmica acontece fora. Tanto é que olha o nome, mistura. Se é uma mistura, eu tenho duas moléculas diferentes. Uma levógena e uma destrógena. Agora, ao invés de pegar duas moléculas, eu pego uma molécula só. Tá? Uma molécula só. Porque esse ângulo ele vai ser anulado dentro da própria molécula.
Tanto é que esse composto formado, que a gente chama de composto meso ou composto mesômero, pode receber um outro nome. Pode aparecer na prova de vocês como isômero opticamente inativo por compensação interna, tá? Isômero opticamente inativo por compensação interna. Professor, por que aparece esse nome? Ele é chamado de isômero inativo, porque não tem desvio de luz, e a compensação é interna por quê? Porque o carbono levógeno anula o carbono destrógeno. Só que isso não acontece com duas moléculas. Isso acontece aqui dentro dessa própria molécula. Por isso, por compensação interna. Chegando nessa mesma lógica, o composto racêmico, na verdade, a mistura, não composto, a mistura racêmica, pode aparecer com um nome parecido. Só que ela vai ser chamada de isômero opticamente inativo por compensação externa. Por que agora vai ser compensação externa? Porque eu preciso de duas moléculas, tá? Eu preciso de duas moléculas para que uma possa anular a outra. Então isso não acontece dentro da molécula, isso acontece fora, porque eu preciso de duas moléculas para gerar, tá, esse processo de desvio de luz nulo. Já dentro do composto meso, esse desvio, tá, de luz ele é anulado pelos carbonos que a compõem ali, certo? Então só existe composto meso, quando eu tenho dois carbonos quirais iguais. Se eles forem iguais, haverá composto meso. Por quê? Porque nós teremos esse plano de simetria onde um vai anular o outro quando eles estiverem desviando a luz em sentidos opostos. Beleza? Tanto é que está aqui. São quantos isômeros ópticos? 4. Um óptico ativo, outro óptico ativo. Destrógeno e levógeno. Inativos agora. Mistura racêmica, que é o padrão, 50% de cada um, 50 destrógeno, 50 levógeno. E a novidade, que é o composto meso ou mesômero, que é quando ocorre de um carbono estar levógeno e o outro estar destrógeno dentro da própria molécula. Tá? O importante, que eu já comentei com vocês, mas não havia mostrado, é lembrar que a temperatura de fusão e ebulição, assim como a densidade e a solubilidade, elas só serão iguais para os ativos, tá? Só serão iguais para os ativos. Quando eu comparo esse destrógeno e esse levógeno com a racêmica, a temperatura muda, a densidade e a solubilidade também acaba mudando. E quando eu comparo com o meso, a mesma coisa. A temperatura de ebulição muda, a densidade muda e também a solubilidade irá mudar. Tá? Então, aquela questão que eu falei para vocês. A isomeria óptica forma isômeros, sempre com a mesma temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade. Ou seja, sempre com as mesmas propriedades físicas. Isso é correto apenas para os isômeros opticamente ativos, que são destrógeno e levógeno. Quando eu formo a mistura racêmica, isso já muda. E se eu tiver um composto meso, isso também vai mudar. Tá? Ok? Muito bem, muito bem. Isso aqui é o nosso último exemplo sobre isomeria óptica em cadeia aberta. Tá? Último exemplo sobre isomeria óptica em cadeia aberta. O que faz com que a gente passe nesse momento para a isomeria óptica em cadeia fechada. E aqui nós temos um cuidado a mais. Quando eu falei para vocês sobre isomeria cis-trans, né, isomeria geométrica, eu disse para vocês, fiquem atentos com a isomeria cis-trans ou isomeria geométrica de cadeia fechada, por mais que ela não apareça com tanta frequência nas provas, ela vai influenciar a questão da isomeria óptica em cadeia fechada. E por que isso ocorre? Tá? Por que isso ocorre? Simples, isso ocorre porque eu só tenho isomeria óptica em compostos cíclicos se eles estiverem com a estrutura em trans. Caso contrário, se for cis, isso não vai acontecer. Por quê, professor? Vamos explicar. Ué. Quando eu tenho
uma isomeria geométrica, tá? Quando eu tenho uma isomeria geométrica com a posição trans, o que acontece? Os ligantes mais complexos, né, eles estão em planos opostos. Ó. Então aqui é um hidrogênio, aqui é um hidrogênio. Se você traçar um plano aqui, ó, ligante mais complexo, tá? Planos opostos, isso é trans. Coloco esse meu objeto no espelho e vou formar uma imagem, tá? Uma imagem especular. O que você sempre tem que verificar? Um é imagem especular do outro? Sim, um é imagem especular do outro. São sobreponíveis ou não? Ah, não sei. Se eles forem sobreponíveis, eles são moléculas iguais, não tem isomeria óptica. Se eles não forem sobreponíveis, eles são diferentes e existe isomeria óptica. Então, comparando, um é a imagem especular do outro. Quando eu pego esse composto e tento sobrepor a esse, é possível? Não. Por quê? Porque nesse composto aqui da esquerda, o cloro está no plano inferior. No composto da direita, o cloro estará no plano superior. Então já não vai bater. Cloro da direita, plano superior. Cloro aqui, ó, da direita, plano inferior. Também já não vai bater. Então significa dizer que um é a imagem especular do outro, ou seja, são enantiômeros, ou enantimorfos, ou antípodas ópticas, e como não são sobreponíveis, um vai ser levógeno e o outro vai ser destrógeno, ok? Um vai ser levógeno e o outro vai ser destrógeno, ok? Deixa eu tirar esse L, esse D aqui que eu já tinha escrito. Então ficou esse sendo chamado de destrógeno e esse como o levógeno, certo? Então, em isomeria cis-trans, se eu tivesse que colocar um nome para esse cara, né? O nome desse composto é 1,2 dicloro ciclopropano. E aí eu preciso informar quando é cis e quando é trans. Então eu preciso informar que esse é o trans L de levógeno, pá. Ou então eu tenho trans destrógeno 1,2 dicloro ciclopropano. Ok? Então, aqui dentro eu tenho ao mesmo tempo a isomeria cis-trans e a isomeria óptica. Claro que aqui eu não tenho variação de cis e trans, tá? Só estou utilizando o trans porque o cis que eu vou mostrar para vocês agora não tem isomeria óptica. Mas eu tenho a variação óptica aqui entre levógeno e destrógeno. Ah, se eu juntar os dois eu tenho mistura racêmica? Perfeito. Se você juntar 50% de cada um, você vai chegar até a sua mistura racêmica. Não muda, tá? Não muda. O tratamento que eu dou a ele é como se isso tivesse um carbono quiral, tá? O tratamento que eu dou a ele é como se ele estivesse com apenas um carbono quiral. Então eu vou ter um levógeno, vou ter um destrógeno e vou ter mistura racêmica, ok? E aqui está o probleminha, que é o cis, que não tem essa isomeria óptica. Por que ele não tem isomeria óptica? Coloco um, né, na frente do outro, de fato um é a imagem especular do outro, só que eu vou garantir que eles são isômeros ópticos agora. Por quê? Porque quando eu pegar essa imagem e tentar sobrepor ao meu objeto, eu posso ter duas opções. Sim, são sobreponíveis. Se eles forem sobreponíveis, eu não tenho isomeria óptica acontecendo. Por quê? Porque as moléculas serão iguais. Ah, eles não são sobreponíveis, então eu tenho isomeria óptica acontecendo. O que você pode perceber? Que quando você pega esse composto da direita e tenta sobrepor a esse composto da esquerda, você pode perceber que eles são sobreponíveis. Por que eles são sobreponíveis? Ligante do composto da direita, vamos falar dele primeiro. Cloro, parte inferior, cloro, parte inferior. Quando eu venho para esse composto da esquerda, o que eu tenho? Cloro, parte inferior, cloro, parte inferior. Então, sim, eles serão sobreponíveis. Se eles são sobreponíveis, eu não tenho isomeria óptica. Então, isso não tem atividade óptica, Afinal de contas, essas moléculas, elas são exatamente o quê? Elas são exatamente iguais, tá? Imagem especular, sobreponíveis, são moléculas
iguais. Não apresenta isomeria óptica. Ok? Certo? Bom, queridos, esse é o ponto final de isomeria. Tá? Vimos todas. A química orgânica acaba aqui? Muito pelo contrário. A química orgânica chega até a sua metade aqui. Porque a gente ainda vai passar por reações orgânicas, vamos passar por polímeros e finalizaremos em bioquímica. Então tem bastante coisa aqui ainda. Mas antes de a gente avançar em algum conteúdo novo ou não, eu trouxe aqui 2 exercícios que eu quero fazer com vocês para a gente tentar fixar um pouco melhor esse conteúdo. Tá? Vamos lá, vamos resolver esses 2 exercícios aí. Primeiro, assinale as alternativas que apresentam correta descrição de cadeias carbônicas e suas isomerias. Tá bom, tá bom. 1. A propanona e o propanal não apresentam heteroátomo e são isômeros de função. Você sabe que eu não sei? Precisamos escrever. Quem que é a propanona? Prop são 3. Ona, cetona. Então, para ser uma cetona, a carbonila tem que ser secundária, ela precisa estar entre carbonos. Essa é a propanona. Propanal, prop são 3, al vem de aldeído. Significa dizer que eu preciso ter uma carbonila primária. Pronto, tá aqui. Isso é cetona, isso é o nosso aldeído. Forma C3H6O, fórmula C3H6O. Então, são isômeros? São isômeros. Isso é uma cetona, isso é um aldeído. Então, eles são isômeros de função. Cuidado, cuidado, porque as provas vão tentar induzir vocês ao erro, falando que eles são isômeros de posição. Né? Ah, houve a mudança na posição da carbonila. Houve. Só que ela deixou de ser primária e passou a ser secundária. Significa que ela deixou de ser um aldeído e passou a ser uma cetona. São funções diferentes. Tá? Então, esses 2 compostos são isômeros de função. O que ele fala? Propanona e propanal não apresentam heteroátomo. Tá? E são isômeros de função. Tá? Não tem heteroátomo mesmo, porque para ter heteroátomo eu preciso ter carbono, alguma coisa e carbono. Essa alguma coisa, nitrogênio, oxigênio ou enxofre. Certo? Não é o que acontece aqui, então está maravilha. 2. O 3,4 dietilhexano é um isômero de posição do 3-etilheptano. Cara, posso ser sincero, você não precisa nem abrir essas moléculas. Já está errado. Tá? Não precisa nem abrir porque já está errado. Ah, professor, por quê? Porque para ser isômero de posição, o que é necessário? É necessário que você tenha a mesma função e é necessário que você tenha a mesma cadeia carbônica principal. É necessário. Isso acontece? Não. Ué, mas como é que você sabe que não acontece? Ué, é só pegar o nome. O que é isso aqui? Hexano. O que é isso aqui? Heptano. Então essa cadeia tem 6 carbonos e, 2 ramificações. Essa cadeia tem 7 carbonos e 1 ramificação. Tem coisa errada. Tá? As cadeias já são diferentes. Então isso aqui já está fora. Tá? Já está fora. Ah, mas eles são isômeros, eles não são isômeros. O que acontece? Ué, vamos abrir. Tá? Vamos abrir. Mas você já vai perceber que nem isômeros eles são. Por quê? X são 6. Etil são 2 carbonos cada. 2 com 2, 4 com mais 6, 10. Então esse cara é o C10. Como é um hidrocarboneto, CNH2N mais 2. C10H22. Esse cara, Hept 7, com mais 2, 9, acabou. Então esse cara é o C9H20. Então nem isômeros os caras são. Né? Quem dirá de posição. 4. Os compostos 1-penteno, ou pent-1-eno, ou simplesmente penteno, ciclopentano, metilciclobutano, são isômeros de cadeia. Ficou bom? Né? Ficou bom. Por quê? Pelo menos a cadeia você pode perceber que mudou. Pent, então são 5 numa cadeia aberta. Ciclopentano, são 5, só que agora numa cadeia fechada, o que muda a cadeia. E metilciclobutano, além de ser ciclo, né? Ah, mas não muda daqui para cá o ciclo. Tá, só que esse ciclo tem 5, esse ciclo tem 4, o que mostra uma mudança. Vamos montar esses caras. Vamos montar esses caras para a gente saber se está tudo ok ou se não tem nada ok aí. Primeiro, penteno. Et, prop, but, pent. Tem ligação dupla no carbono 1,
Então, isso é um CH2, CH, CH2, CH2, CH3. Quem que é esse cara? Esse cara é o C5H10. Beleza? Quem que mais ele tem? Ciclopentano. Tá certo, ciclopentano, ó. O professor ficou ruim, ficou. Que falta que me faz ter aqui, ó. Aquele tracinho bonitinho. Tá aqui. Esse é o ciclopentano, né? Ciclopentano. Então, carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. C5. H10. Por que, professor, H10? Porque o cicloalcano é CnH2n. Mas se você quiser conferir, esse carbono faz duas ligações. O que faltam? 2 hidrogênios. Faltam 2 hidrogênios, faltam 2 hidrogênios, faltam 2 hidrogênios, faltam 2 hidrogênios. Traduzindo, 10. Ok? E por último, o metilciclobutano. Ciclobutano está aqui, só que ele tem um metil. Está lá. Metilciclobutano. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, C5, H10. Por quê? Porque é um cicloalcano, apesar de ter ramificação, é um cicloalcano. 2 hidrogênios, com 2, 4, com 2, 6. Aqui só tem 1, porque ele tem 3 ligações. 7 com 3, 10. Olha lá. Então, todo mundo tem a mesma fórmula molecular. Tá? O que muda entre eles? Muda a função? Não. Só tem carbono, hidrogênios, hidrocarboneto, hidrocarboneto, hidrocarboneto. A função é a mesma. Tá? Então, mesma função. E o que muda? A cadeia. Tá? Muda a cadeia. Cadeia aberta com 5 carbonos, cadeia fechada com 5 carbonos e cadeia fechada com 4 carbonos. As cadeias estão mudando. Então, esses compostos são isômeros de cadeia. Perfeito. Perfeito. 8. Os dois isômeros ópticos do ácido 2-hidroxipropanoico apresentam temperaturas de fusão diferentes. Você não precisa nem abrir a molécula, tá? Você não precisa nem abrir a molécula se não quiser. Por quê? Porque o que ele falou está certo. Ah, mas eu quero ter certeza, né? Eu quero ter certeza que ele é, sim, um composto com isomeria óptica. Tá bom. Então vamos abrir, né? Vamos abrir. Ah, porque senão eu não confio. Tá certo, vamos abrir. Ácido 2-hidroxipropanoico. Aqui. Tá. Met-et-prop, propanoico, 2-hidroxi. Tá aqui. Tá aqui. Tem carbono quiral? Opa, claro que tem. Tá aqui, ó. Esse é o carbono quiral. 4 ligantes distintos. Hidrogênio, hidroxila, metil e carboxila. Tá? Então ele é um carbono quiral. O que ele forma? Se ele tem um carbono quiral, isômeros opticamente ativos, ele forma 2, levógeno e destrógeno, e ele forma uma mistura racêmica. Né? Então ele forma 1, que é a mistura racêmica entre eles. Ponto. Os dois isômeros ópticos, sim, tem isomeria óptica. Os dois isômeros ópticos apresentam temperaturas de fusão diferentes. O que eu falei para você? Tá? Que você não precisava nem abrir a molécula. Por que não precisava nem abrir a molécula? Porque de fato, tá? De fato, se ele fosse, né, como ele é, um isômero óptico, eu já sei que isso está errado, porque ele fala que as temperaturas são diferentes. O que nós vimos ainda na aula de hoje? Ele está mostrando a tabela para vocês. Se eles são isômeros opticamente ativos, o que eles têm? A mesma temperatura de fusão, ebulição, solubilidade e densidade. E ele já estava falando que era diferente, então só aqui você já pode cortar. Tá? Só aqui você já poderia cortar. Ah, eu abri e vi que nem isomeria óptica tem. Mais uma coisa falsa, então. Mas nesse caso, a única mentira dele foi falar que as temperaturas são diferentes. E 16, o benzeno. O benzeno apresenta cadeia saturada. Oh, meu pai amado. O benzeno apresenta ligação dupla, e são logo 3, em ressonância. Como é que ele vai ser saturado? Cadeia saturada é quando eu tenho apenas ligações simples. Então, está fora. Aí, um exercício de primeiro dia da prova da UEM. Tá? Exercício de primeiro dia de prova da UEM. Fiquem atentos. Tem mais um para a gente finalizar a aula. Assinale o que for correto. Beleza. 1.
O 2-bromopentano pode existir como par de enantiômeros. Opa! O que são enantiômeros, enantimorfo ou antípodas ópticas? São compostos isoméricos, onde um é a imagem especular do outro. Por exemplo, levógiro e destrógiro. Pronto. Ah, levógiro 1, destrógiro 1. Sim. Levógiro 1, destrógiro 2. Destrógiro 2. Não. O levógiro 1 com o destrógiro 2, a gente vai ver, né? Na verdade, nós já vimos, são diastereoisômeros. Então, calma. 2-bromopentano. Tem isomeria óptica desse cara? Não sei, preciso abrir para ver. Então, pente. Tirarã, bromo, hidrogênio, pentano. 3, 4, 5. Tá aqui. Tem isomeria óptica? Tem. Aqui, ó. Aqui. Tem 4 ligantes diferentes. Só tem um carbono quiral. Se ele só tem um carbono quiral, significa dizer que eu vou ter 2 opticamente ativos. Eu vou ter um levógeno e vou ter um destrógeno. O que obrigatoriamente faz com que eles sejam a imagem especular do outro. Se um é a imagem especular do outro, significa dizer que sim, eles são enantiômeros. Portanto, o 2-bromopentano pode existir como um par de enantiômeros. Correto, um par, sendo 2 compostos, um levógeno e um destrógeno. Filé. 2. O 2,3 diclorobutano, então 2,3 diclorobutano, met, et, prop, but, 2,3 dicloro. Chururu, chururu. Opa, composto bom, hein? Composto bom. Por quê, professor? Olha, tem isomeria óptica, tem isomeria óptica. Só que além disso, se você parar e analisar, não é aquele plano de simetria que eu mostrei agora há pouco para vocês? O que significa dizer? Que os carbonos quirais são iguais. Que o carbono 1 é igual ao carbono 2. Então, levógeno 1 é igual a levógeno 2, só tem 1. Destrógeno 1 é igual a destrógeno 2, só tem 1. Isso são os ativos. E os inativos? Os inativos, nós teremos a mistura racêmica, e nós teremos o composto meso. Beleza? Continuando aqui. O 2,3 diclorobutano apresenta 3 isômeros ópticos, um dos quais é do tipo meso. Eita, 3 é dose. Né? São quantos? São 4. São 4. Por quê? Porque eu tenho o levógeno, o destrógeno, o meso. Só que além do meso, o que eu tenho? O racêmico, velho. Cadê o racêmico aqui? Né? Cadê o racêmico aqui? Então fica complicado. 4. O 1,2 dimetilciclohexano não apresenta isomeria geométrica. Não sei. Não sei. A princípio apresenta, né? Por quê, professor? 2 dimetil, a princípio apresenta, né? Mas, vamos ver. Ah, Jesus, que falta que faz. Minha reguinha. Tá aqui. 2 dimetil. Então, vou chamar esse cara de 1 dimetil. 2 metil. Tá aqui. Não apresenta isomeria geométrica, pois esse tipo de isomeria não ocorre em compostos. Ah, não precisava nem ter continuado, né? Quer dizer, não precisava nem ter desenhado. Já podia ter descartado logo de cara. Sim, acontece em compostos cíclicos, sim. E esse é um exemplo. Tá? Esse é um exemplo. Isso aqui poderia ser o cis. Os 2 hidrogênios para cima e os 2 mais complexos, metil, para baixo. Se eu inverter, eu tenho trans. Não precisava nem ter continuado ali. 8. Como o cis 1,2, o cis 1,2 de cloro eteno e o trans 1,2 de cloro eteno são isômeros, eles possuem o mesmo ponto de ebulição. Isso só será verdade se eles forem isômeros o quê? Óptico. De novo, isso só será verdade se eles forem isômeros ópticos. E isso não é verdade. Eles não são isômeros ópticos, eles são isômeros geométricos, cis e trans. Temperaturas de ebulição diferente, solubilidade diferente. E 16.
Uma mistura equimolar. O que é uma mistura equimolar? Metadinha, metadinha. Opa, onde que tem mistura metadinha, metadinha? Na racêmica, tá? Na racêmica. Uma mistura equimolar composta do cis 2-buteno e do trans 2-buteno é uma mistura racêmica. Porra, brother, você tava no caminho, hein? Tava no caminho, estragou tudo. Por quê? Porque esse cis e esse trans são isomerias geométricas. Para ser mistura racêmica tem que ter isomeria óptica. Deveria ser 50% de estrógeno e deveria ser 50% levógeno. Não cis e trans. Aí não adiantou nada. Tá? Aí não adiantou nada. Tá falso. Tá? Está falso. Ok? Muito bem. Ô, galera, desculpa aí ter roubado 2 minutinhos de vocês, mas por hoje é só. Finalizamos aqui com alguns exercícios e voltaremos na próxima semana. Beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Não saiam, pelo amor de Deus. Eu preciso pegar a chamada. Cadê participantes? Tá aqui. Pronto. Agora sim. Estão liberados. Tchau.